É Raimundo Nonato Belmiro. Eu, nos anos 48, 47 para 48, recebi uma visita do saudoso ex-comerciante da Celina Arruda, pedindo, eu estava trabalhando com meu pai era marceneiro. Ele foi lá na minha casa, não falou nem comigo. Eu estava de lado assim do meu pai, e ele pediu a meu pai para deixar eu ir trabalhar com ele. Vai trabalhar com ele fazendo entrega de pão na cidade. E antes de meu pai dar o sim, eu já fui pedindo a ele que ele deixasse, né? Então, eu fui trabalhar com a Celina, fazendo entregas de pães, essas coisas e tal. E depois a Celina resolveu instalar outra casa comercial. Era bar e mercearia. E me entregou essa missão como gerente da casa, manicômio. E um ano depois, meu pai faleceu, que eu estava trabalhando nesse estabelecimento. E minha mãe ficou com as filhas, os filhos, todos sem recurso, que o recurso era o trabalho, a aposentadoria não se falava. E eu fiquei sustentando as irmãs, minha mãe, irmão, tudo. Até mesmo cheguei a comprar uma mercearia, uma padaria, que foi do meu patrão mesmo, e passei para meu irmão, para o saudoso Manuel Belmiro. E então, vi que não dava, vi que terminava um mês, nada. Terminava um mês, não sobrava nada. Acabava um mês, não sobrava nada. Aí tinha aquela influência grande de São Paulo. Aí eu avisei para o patrão, assim, da Arruda, que no fim do ano eu dava balanço no estabelecimento e eu ia para São Paulo. Isso foi uma dor para minha mãe. Tinha perdido o marido e eu fui ir para São Paulo naquela época, em Pau de Arara. Então, é aquele negócio. Mas todas as vezes que eu chegava em casa para almoçar, ela estava chorando, ficava chorando. Aí, um belo dia, chegou uma senhora lá, mãe do doutor João Batista, me oferecendo um título de capitalização. Aí eu lembrei, eu vou comprar esse título. Aí, o título de capitalização tinha direito, depois de tantos meses, a resgatar. E tinha todo mês corridas de sorteio. Então eu fiz, eu digo, eu vou fazer esse título, porque se lá em São Paulo não der certo, eu resgato lá e venho embora, eu venho ajudar a minha mãe aqui. Então, meu amigo, quando eu paguei 3 meses, eu recebi um telegrama, que eu estou procurando até esse telegrama, que eu ainda tinha, mas não sei onde está. Raimundo Nonato Belmiro Conceição, seus títulos da capitalização foram contemplados. Tá? Aí disse os números, viu? Eram letras. Eu fiquei, com poucos dias, 8 ou 10 dias, chegou o representante para me entregar o título de capitalização. Porque muita gente, essa nova geração, pensa que eu consegui a minha vida até agora e tal, foi com a política. Mas não. A política não me deu prejuízo, porque eu fui vereador porque eu quis ser, fui contemplado todas as minhas candidaturas, mas eu deixei o comércio. Meu comércio era grande. Eu vendia no fim de ano um caminhão de bebida, a retalho. Era muita coisa. Então eu recebi esse título de capitalização. Continuava no comércio, fazia um negócio com ele, emprestaria o dinheiro e ele melhorava os vencimentos. Aí a esposa dele disse, não senhor, Deus lhe deu, você vai negociar também. Aí eu comecei a negociar. Para melhor dizer, a primeira geladeira que entrou em Conceição foi minha. Geladeira querosene.
Não era elétrica não estava bastante querosene. Aí depois cheguei a colocar a sorveteria aqui na casa de Alexandre, que era a minha sorveteria, eu passei, aí era o ponto social de Conceição. Aqui nessa sala onde nós estamos, chegou o meu sogro, chamou seu Braga, morava em frente, para lançar a candidatura de um filho. Pessoa, aliás, muito bom, foi um bom cunhado, é meu cunhado, irmão de Socorro. Lançar como vereador, candidato a vereador. Aí Braga disse, Lino, você não está pensando direito, seu filho vai estudar, bote outro. Não, mas eu quero um da família. Se você tem um da família, é bom de ser candidato, é nonato. E o presente. Mas Braga, meu é comércio, não quero, não tenho eleitor, não tenho nada. Ele disse, mas arranja, você tem amigos, você é da terra. E eu garanto sua eleição. Tem vários candidatos, tudo do meu partido, mas na reunião eu vou lá e digo o que é que eu vou fazer. Aí na reunião ele reuniu na convenção todos os vereadores, todos os candidatos a vereadores, todos eram candidatos dele, e que na cidade, em outras regiões, não pediram nenhum voto para mim, mas ia me dar um setor e pedir para votar em mim. E o resto ele se faz. E assim aconteceu, ele me deu Mata Grande. Para lá eu fui e consegui. Teve uma certa vez que eu desci de Mata Grande e Videl com 180 votos. Naquela época era muita coisa. Quando abre as urnas eu fui eleito, segundo lugar. Isso no ano 69. A eleição foi em 69. Depois terminei continuando na política. Aí vem a política, né? Depois de 2 mandatos, 3 mandatos, veio um ciúme, não é isso? Aí tiraram um verso que a história era, mas era com deboche, né? Então, quem foi que botou água no cemitério? Foi Nonato. Quem já saiu, né? Foi Nonato. Quem foi que botou luz no cemitério? Foi Nonato. Queria dizer que diziam que tinha sido as almas que tinham votado em mim, voto fictício e etc. Tal. De certa forma foi uma crítica ao senhor. Foi uma crítica. O Braga me ajudou muito, não com dinheiro. Nunca precisei de dinheiro, de gasolina, de nada para minhas campanhas. Mas o que eu pedisse para o público, ele sempre me deu. Eu cheguei a conseguir uns 30 ou 40 empregos aqui. Naquela época. Pedi a ele, bota aí o papel, aí eu chegava, meu Braga, eu tinha uma pessoa lá dentro que me dizia, seu Braga, o senhor deu um Joãozinho, me deu um também, tal, aí bota aí e tal, aí eu... Francisco de Oliveira Braga, ele era naquela época, um caixeiro numa loja no Crato. E os comerciantes importantes daqui eram Zé Pessoa de Alencar, era o esposo de Dona Ernesta, Nicolau Leite, e compravam lá. E Braga, com aquela presteza dele, aquela educação e tal, atendia bem, aí foi convidado para vir para Conceição. Ele, naquela época, já estava órfão de pai, os pais tinham morrido e eles tinham muita coisa e tal, mas quando dividiram, passou a trabalhar em comércio. Aí então eu recebi esse convite para vir aqui para Conceição. Quando chegou aqui, um rapazinho bem... Ele era um cara magrinho, né, quando veio, todo alinhado, só andava para o mar, não saía na rua sem não ser de chapéu e tal. Aí começou os namoros, as mulheres procuraram, né? Aí ele namorou a irmã de Zé Leite, que é a mãe do saudoso Wilson Braga. Namorou, ele lá vai e tal, aí Zé Leite reconheceu as qualidades e o futuro daquele rapaz e aceitou o casamento. Aceitou o namoro, ele chegou a casar com Calula Leite. Houveram 6 filhos, parece que morreram 2. E continuou. Agora, a família Zé Leite era a mesma família Leite, Ramalho, Rodrigues, Figueiredo, essa família toda. E Braga passou a ser cunhado de Zé Leite
E Zé Leite era um chefe político de Piancó a Conceição, conhecido de nome, de muita repercussão. Então, terminou havendo um casamento. Aí lá vem a política, Braga passa, o Zé Leite passa o cartório para Francisco de Oliveira Braga. Aí Francisco de Oliveira Braga ficou já com outra posição, né? Dono de um cartório, tabelião público. Aí vem os desmanches políticos, Zé Leite apoia o cunhado. E os parentes ficaram com o PSD e Zé Leite era o DN, Braga ficou com o DN. Aí Braga segurou o tombo, né? Passou vários anos de baixo, mas segurando a política, com muito prestígio, sempre tinha, era muito ligado às autoridades, aos juízes que vinham para aqui. Ele era um cara muito, como é que diz, muito social. E quando ia para a capital, levava mel, levava rapadura para os ex-juízes que estiveram aqui, e assim ele se fez. E ele perdeu a eleição, mais de uma, até que chegou a formar os 2 filhos, tocou o barco para frente. Perdi a eleição, no outro dia ele estava trabalhando na política. E tinha várias pessoas importantes que ficavam com ele. Tudo os que ficavam com ele eram parentes dos que perdiam. Ele perdia a eleição, disputou uma eleição aqui com o Mané Rodrigues. No outro dia ele estava lá no barcão dele, sentado, conversando com ele. Eu não disse, Mané, você perdia a eleição, etc. Era altamente democrático. E o Mané Rodrigues tinha muito respeito a ele também. Braga perdeu umas 2 ou 3 eleições. Eles passaram vários anos de barco, aí depois quando assumiram passaram 50 anos dirigindo o município. É. Não, esse ficava de fora, mas indiretamente dando apoio ao pai. Ele nunca deixou de dar o apoio ao pai e o pai a ele, né? E o Wilson foi um cara que soube conquistar o povo paraibano. Eu me aproximei de Wilson e Braga através de José de Figueiredo Rangel, o pai do Dr. Cleudes, que era o meu padrinho, entendeu? Aí quando eu me qualifiquei, já foi por internet o Rangel que veio me procurar. Aí eu me qualifiquei e ele pediu para ficar ao lado de Francisco de Oliveira Braga. Aí eu dei o sim, que era meu padrinho, e fiquei. Aí fiquei tendo muita aproximação com o Wilson. Eu ia para João Pessoa, toda vez que eu ia a João Pessoa, ia no gabinete dele, conversava, perguntava como era a Conceição. Ele procurava me ajudar assim com o trabalho. Essa calçada dele, daqui do Zé Leite, foi a administração minha, arranjada pelo Wilson Braga. O parque de diversão, que é lá onde é hoje é o Ramalho, foi eu que administrei. Então tinha essa amizade. Chegava em João Pessoa, tinha que ir lá no gabinete de Wilson. E até o falecimento dele, antes dele falecer, 20 ou 30 dias, eu estive lá com ele, lá na casa dele. Ele perguntou se queria carro para eu ir para a casa dele. Eu disse, não, eu estou com o Flávio. Aí ele disse, muito bem, venha com o Flávio. Eu fui com o Flávio e lá conversamos. Na saída de Wilson Braga, na saída que eu estava na casa de Wilson Braga, ele pediu um negócio a um funcionário. Me dê isso aí para... Não me lembro o que foi que ele pediu, era uma coisa que ele tinha dado de novidade. Me deu um aí para eu dar nonato, eu nunca dei nada a ele. Eu digo, que é isso? Você me deu muita coisa. Ele disse, ficou. Ele disse, só o emprego desse daí já foi muita coisa. E demais coisas que você fez. Nem nada, tanta verdade nem para falar. Aí ele aproximou-se de mim e ficou batendo nas minhas costas. Raimundo Nonato Almeida, Raimundo Nonato Almeida, são postos que reconhecem, né? Claro. Então, foi essa a minha aproximação com isso. Desde jovem, ele como deputado estadual. Justamente
Era nessa época que meu pai trabalhava lá na igreja e eu trabalhava lá também, serrando, cessando areia e tal, para fazer aquelas estrelinhas da igreja, do altar. Trabalhei ali na igreja. E meu pai trabalhou, ele e o Zé Franco Velho, não era o Zé Franco Novo, era o Zé Franco Velho, eles dois foi quem fizeram as portas da igreja, aquelas portas da igreja. E eu Quem era o padre da época? Conde Antônio Andrade, pernambucano. Esse Conde Antônio Andrade é dessa cidade que hoje o meu sobrinho é juiz, filho de Neném. Depois de ser adalado, é Custódia. Rapaz, esse dia foi o seguinte, eu estava na minha padaria, ele tinha uma padaria. Ele tinha um e eu tinha outro. Quando o Narim chega lá, me chamando para chamar, que Dona vai chamar papai que ele está ali, tem uns pessoal rodeando, ele vai beber e ainda precisa resolver o problema da farinha, etc. Aí eu vim. Quando eu cheguei, ele estava na tuberia. A tuberia é essa casa de Alexandre aí. Trabalhei, o copo de cerveja e tal. Aí, no Natal, ele deu dinheiro a Narim para comprar farinha, etc. Aí foi botando os meninos, o Flávio e o Careca dentro do carro. Aí eu digo, não, o meu não vai não, eu já com raiva, porque ele ia, né? Aí botou Loló e Neném dentro do carro e saiu para Ibiara. Então, depois ali do Baxi por ali, encontra-se com Elba vinha tocando violão, despercebida, e um carro cortou. Manuel, o meu irmão. O carro cortou, ficou a poeira, aí chocou os dois carros. Ele estava dirigindo? Ele estava dirigindo, dirigia bem, era de confiança, mas era terraplanagem, não era asfalto, não era nada. Né? Aí aconteceu. Ele tinha quantos anos? Ele morreu com 28 anos. Muito jovem. Muito jovem. Muito jovem mesmo. O carnaval acabou. Acabou. Eu estava organizando o carnaval, era eu e Nilo Ramalho, pai de Dr. Nilo. Aí morreu, meu irmão morreu, o filho de Nilo. Foi muito difícil, não foi? Foi o filho de Joaquim Balões e o filho de Cirino Bezerra, morreram 4. E ficaram 2 semi-mortos, que era Neném e Loló. Não, 2 ficaram 3. O Neném ainda resolveu aqui. Ficou Neném e Dioscópio de Pedro Ribeiro, primo de Roberto. Saíram daqui de avião. Eu e Pedro Ribeiro pedimos um avião, um táxi. Nelson Ribeiro, que era o Dioscópio, era sobrinho, contratou lá e mandou para aqui, para Conceição. Eles foram de avião.